Boa noite, prezados amigos e estimados irmãos da nossa querida Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora, a nossa AETU, comemorando nesse mês de abril 35 anos de sua fundação. Conforme acertado entre nós, estaremos às terças e quintas postando algumas mensagens interpretativas em torno de passagens do Evangelho, de tópicos doutrinários, para mantermos o que é tão importante entre nós, o vínculo, principalmente afetivo, por essas comunicações, a manutenção das mentes e corações unidos nos mesmos ideais. Assim, nós escolhemos, a propósito do dia 27 de março, quando acompanhamos pela televisão um momento histórico em que o Papa Francisco foi estava, aliás, na Praça São Pedro, caminhando sozinho, fazendo a bênção de conformidade com as tradições da Igreja Católica. Mas o que nos impressionou pela simbologia daquele momento histórico, espiritual para toda a cristandade, foi a escolha que ele fez da passagem evangélica. A passagem evangélica que se encontra em Marcos, Mateus e Lucas é Jesus acalma a tempestade. Meus irmãos, estamos vivenciando exatamente a tempestade. Uma tempestade que provavelmente nenhum de nós imaginava fosse desse tamanho e dessa proporção. Então vamos à passagem, especialmente Marcos, que diz que ao entardecer, após ter passado o dia todo ensinando, curando, Jesus pediu para que os seus discípulos o levassem de barco ao outro lado, a chamada Banda Oriental. E o que vai ocorrer é que Jesus ele se reclina em determinado local, na popa, e ali, perto do leme, parece que está adormecido. O que vai acontecer, todos nós provavelmente lembramos, cai uma tempestade, mas a pergunta é, ninguém imaginava que ia cair essa tempestade? Não. É muito comum, segundo estudiosos, que naquela região, devido principalmente à diferença de temperatura entre o chamado Lago de Genezaré ou o Mar da Galileia, ou, após o domínio romano, o Mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa, e as chamadas montanhas do entorno, há uma diferença muito grande sob o ponto de vista de temperatura. Então é muito comum, até hoje, inclusive, que caiam tempestades, né? E ocorreu naquele dia com Jesus exatamente isso. Os discípulos ali estavam, eram pescadores, eram experientes, mas deve ter sido uma tempestade muito grave, porque eles temeram pela sua própria vida. O que vai ocorrer é que as ondas começam a crescer, jogam água dentro do barco e o mestre continua ali de olhos fechadinhos. Os discípulos, então, em verdadeiro aperreio, usando a nossa expressão nordestina, acordam o Senhor e dirigem a ele uma expressão muito grave, muito séria. Mestre, né, não te importa que pereçamos? É quando então Jesus, desperto, ergue-se e aí dirige a sua palavra ao vento e ao mar, dizendo: silencia-te, e ao mar: acalma-te. Cessam então aqueles instantes de dificuldade, a fúria do vento, a fúria do mar, cedem lugar a uma calmaria. E do temor da morte ou de um naufrágio, os discípulos então de Jesus partem para o temor de Deus, porque afinal de contas, Jesus era um carpinteiro, contador de histórias, claro, era o Messias, era amado, era querido pelos seus discípulos, mas quanto a agir de modo a dominar as forças da natureza, isso os discípulos acreditavam ser apenas da competência, vamos dizer assim, divina. E eles ficaram assustados. Tão assustados que o evangelista Marcos registra que entre eles se perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Nesse instante, meus queridos amigos, nós vamos tentar trazer algumas reflexões considerando o momento, inclusive, em que vivenciamos a experiência do isolamento social, uns das doenças, outros das desencarnações, alguns outros, nós gostaríamos de entender o que terá acontecido de fato, em primeiro lugar, com a pergunta grave que os discípulos apresentam ao Mestre. Não te importa que pereçamos? Ora, nós sabemos perfeitamente que Jesus sempre se importou com eles, que Jesus sempre buscou ter, diante dos seus discípulos e da multidão, uma atitude extremamente zelosa. Vamos encontrar o Mestre
tomando conta de todos eles, alimentando a multidão, curando, esclarecendo, consolando. Então, de forma alguma, eles teriam motivos para terem aquela pergunta, para fazerem aquela pergunta tão drástica. Mas o interessante também é observar que Jesus vai se dirigir a eles, em especial, primeiramente, com a colocação: por que sois tão medrosos, né? Sois medrosos. Jesus interroga acerca do medo e ainda complementa: ainda não tendes fé? Ora, essa pergunta, neste momento crucial das nossas vidas, é fundamental. É claro que nós temos medo. O medo é uma emoção primária, provavelmente a primeira emoção primária que a criatura humana tem. Mas é necessário que este medo, ele, principalmente para nós, os chamados seres que integramos a espécie Homo sapiens sapiens, já tenhamos então uma compreensão mais elevada, já busquemos uma atitude mais racional, menos emocional, imediatista, e Jesus, que tanto demonstrara a todos eles o seu amor, a sua proteção, a sua condição excelente, nós também devemos imaginar a nossa responsabilidade diante de tudo que temos, que conhecemos do cristianismo, do espiritismo, qual não deve ser também a nossa atitude, a nossa compreensão. Por que deveremos alimentar o medo? Porque não podemos alimentar a fé. É exatamente acerca disso que nós gostaríamos, neste momento, de pontuar para todos nós que aqui nos encontramos. A fé, ela de fato, ela supera, ela nos ajuda nesse processo de confiança na justiça divina. Ela nos auxilia a trabalhar o nosso emocional, que fica em desequilíbrio, que fica em perturbação. É por essa razão que o Espírito Emmanuel, comentando a passagem, nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, que Jesus permanece junto a nós nos momentos da tempestade, ou seja, nas nossas tribulações, nas dificuldades, nos momentos que nós precisamos dar o testemunho, Ele ali está, com o seu amor, seu cuidado e principalmente a sua autoridade. Ele se dirige às nossas perturbações, ele se dirige ao nosso desequilíbrio, ele se dirige em especial à nossa profunda fragilidade humana. Esses são momentos difíceis em que nos encontramos no grande barco da existência corpórea, enfrentando os ventos, o mar difícil nessa presente conjuntura, na qual somos chamados ao exercício da fé. Tenhamos, pois, a certeza de que o Senhor está no leme. O Senhor nos conduzirá ao porto seguro. O Senhor está velando por nós. Este é o sentido da sua fala para os discípulos, porque ainda não tendes fé. Como se estivesse a dizer: eu estou convosco, não vos deixarei órfãos, não vos abandonarei. É a expressão da amorosidade, do cuidado de Jesus para com cada um de nós. Podemos imaginar que também o nosso barco seria a própria experiência corpórea, o veículo corporal, sujeito, claro, às tribulações, às doenças, às dificuldades, mas ainda assim, o Senhor é um médico divino e Ele está muito preocupado com cada um de nós. Ele está buscando que cada um de nós supere o medo e busque em especial esse sentimento de confiança na sua amorosidade. Tem de bom ânimo, ele nos disse: eu venci o mundo e no mundo tereis aflições. Pois nesses momentos de aflições e de dificuldades, de testemunhos, de receios, de incertezas, alimentemos em nosso coração a certeza de que se o Senhor acalmou a tempestade no mar da Galileia, Ele está sempre nos amparando e nos ajudando a enfrentar as tempestades de cada dia, de cada luta e de cada desafio. Lembremos a propósito de um conto que diz que certa criança estava no mar, num barco, e aí uma tempestade também ali ocorre. E o menino brincando, é quando passa o marujo e ele diz: menino, não é possível que você esteja aí brincando como se não percebesse o perigo que estamos passando com essas ondas e esse mar revolto. E a criança diz: não tenho medo algum. E o marujo, indignado e até certo ponto irritado com a criança, lhe pergunta por quê. E ele responde: é meu pai
quem está no leme. É exatamente esta a mensagem desta noite para todos nós. O Senhor permanece no leme. Cultivemos a esperança. Cultivemos a certeza de seu amor. Nós que sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é o bom pastor. Que Ele cuida de cada um de nós. Nos entreguemos ao comando do seu psiquismo para encontrarmos em nós as forças necessárias à superação do natural medo, do receio, da incerteza, dos temores, mas que possamos também nos aliarmos uns aos outros como marujos no mesmo barco e dizermos a Ele: Senhor, nós cremos, ajuda-nos nas nossas dificuldades, ajuda-nos a superar. Que possamos então, queridos amigos e estimados irmãos na nossa casa de oração e serviço, seguimos adiante, ombro a ombro, lado a lado, mas confiante no amor, porque avante de nós vai Ele. Ele que é o nosso pastor, nosso guia, nosso modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz para todos nós, confiança, destemor, muito e muito bom ânimo no enfrentamento das lutas e o cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e das boas ações para que a tempestade logo passe e possamos encontrar a calmaria e nessa calmaria nos encontrarmos também e nos abraçarmos como desejamos. Jesus conosco, hoje, amanhã e sempre.